Olá! No programa de hoje a gente vai debater três assuntos bastante representativos, principalmente no cenário da economia e da política internacional, né, Ângelo? Que são a eleição na Rússia com a vitória do Vladimir Putin, né, voltando mais uma vez ao governo. A gente vai falar também sobre o Megaupload, né, o fechamento do Megaupload, um dos maiores sites, se não o maior site de compartilhamento de arquivos da internet, né, e tudo que esse fechamento representa. E além disso, a gente vai abordar também o encontro entre a presidente Dilma Rousseff e a primeira-ministra da Alemanha, a Angela Merkel, né, com esse nome bem alemão, e justamente a importância desse encontro no Dia da Mulher, né? Começando justamente sobre esse encontro entre as duas chefes de Estado, né, entre a Dilma e a Angela, a gente pode avaliar que, de fato, esse momento de duas chefes de Estado se encontrando aí justamente próximo a um Dia da Mulher é uma coisa significativa até para a política mundial, no sentido de que pela primeira vez ou muito recentemente as mulheres têm realmente uma autonomia política. Como símbolo e como significado é realmente muito importante, assim, a gente ter dois países tão importantes e protagonistas com uma mulher como chefe de governo. Ao mesmo tempo em que também é muito significativo que, apesar de durante a eleição e depois da eleição tenha sido muito comentado e se falado muito nessa questão de ser uma mulher presidente do Brasil, de ser uma mulher a primeira-ministra da Alemanha, é uma coisa que acaba desaparecendo, assim, isso é uma coisa positiva, assim. São duas pessoas que aparecem no jornal, que aparecem para o mundo pelo que estão fazendo, como seja um viés positivo ou negativo, seja a pessoa gostando ou não, mais do que o simples fato de ser mulher, assim. Ainda que a presidenta Dilma faça questão de ser chamada de presidenta, né, até contrariando aí algumas normas do português, ela faz questão de que as pessoas se refiram a ela como presidenta, justamente para, de certa forma, qualificar o fato de uma mulher estar assumindo a presidência no Brasil e após aí tantos e tantos anos da República já em atividade, sendo que muito raramente a gente teve talvez até uma sombra de alguma mulher que pudesse chegar lá. E ali ela se apresentou de fato como uma candidata altamente referendada, né, pelo então presidente Lula, e teve a felicidade aí de assumir a presidência, mantendo essa ideia de que cada vez mais as minorias, que no fundo são as maiorias, assumem o poder, né? Isso eu acho que primeiro foi durante a campanha parte da campanha da Dilma Rousseff foi essa importância do ser mulher, né? Dela ser mulher, aquela imagem de mãe, não sei o que, foi usado durante a campanha. E ao mesmo tempo também é uma coisa muito significativa, né? Desde a Princesa Isabel, as regências da Princesa Isabel durante o Império, não teve nenhuma mulher exercendo a chefia de fato da nação, né? Então eu acho que caminha nesses dois lados, assim. É um símbolo muito importante e é um ativo eleitoral e político importante também, porque, por exemplo, quando alguém vai fazer uma crítica, já dependendo de como for feita essa crítica, já vai para outro viés, já é mal vista. Então é um ativo político muito importante também o ser mulher. Só que ao mesmo tempo porque tem todo um impacto em questões de autoestima, em questões de visão que se tem para as políticas públicas. Dá para fazer um paralelo, por exemplo, com a campanha e a eleição do Obama nos Estados Unidos, que ele usava o Sim, Nós Podemos, né, o Yes, We Can, que trazia sempre aquela coisa de um presidente negro, afro-americano, e do quão inédito e do quão significativo era aquilo ali, né? Mais uma vez falando de uma minoria que também, de certa forma, acaba sendo a maioria, né? Ou mais basicamente quase um meio a meio aí, né? A gente sempre fala das minorias como parecendo que elas estão distantes, quando na verdade elas são justamente as responsáveis pelas
vitórias, principalmente no regime presidencialista, né? E uma coisa importante também é que vale a gente falar aqui um pouco do fato do encontro entre essas duas presidentes aí estarem fechando alguns acordos internacionais, né? Até acordos incluindo aí o FMI, né? Justamente para ver o impacto de um encontro entre essas duas chefes de Estado e curiosamente a gente pode aí comparar a história do Brasil com a história da Alemanha, até a gente pegando um dado bastante simbólico disso. Se eu não me engano, na década de 60 ou 50, foi feito um censo nos dois países e a população era praticamente a mesma, da Alemanha e do Brasil. Hoje, a população da Alemanha continua quase a mesma daquela época e a população do Brasil aí duplicou, triplicou. Enfim, isso mostra a diferença entre países que até no momento da Segunda Guerra foram rivais, né? O Brasil declarou guerra contra a Alemanha e atualmente aí os dois países estão fazendo cooperação internacional para desenvolvimento de ambos, né? Apesar de terem naquele momento chegado a estar em guerra, né? São dois países que historicamente sempre tiveram bastante próximos, assim. Tem toda a questão da imigração alemã para o Brasil, né? A gente tem um grande contingente de pessoas com origem, que a família veio da Alemanha. E mesmo depois também tem a questão por exemplo, da cooperação em tecnologia nuclear. As usinas nucleares de Angra são tecnologia alemã. Então são países que sempre tiveram muito próximos, assim. Não dá para esquecer também que o Getúlio Vargas, antes de entrar na guerra, mas já durante o regime nazista na Alemanha também teve muito próximo, né? Dizem até que ele titubeou entre se ele ia partir para o lado da Alemanha ou para os Estados Unidos, né? Porque politicamente fazia muito mais sentido uma aliança com a Alemanha ideologicamente do que com a Inglaterra, com os Estados Unidos e tal. Então, assim, resumindo esse encontro entre as duas presidentes, a gente pode, de certa forma, afirmar que o encontro em si entre duas chefes de Estado significa muito mais para esses países do que um mero formalismo econômico, né? Tem toda uma carga histórica aí por trás dessas duas chefes de Estado, tanto da Angela quanto da Dilma, né? Que a Dilma, inclusive, aí, tendo participado contra a ditadura, né, lutado ativamente contra a ditadura. A Angela Merkel também fazendo uma ponte inédita lá entre as mulheres da Alemanha, que sempre teve uma vida política bastante conturbada, né, ao longo do século XX, e agora com ela, digamos, dando uma certa estabilidade para o país, né, inclusive na crise do euro, aí, que a gente até já debateu em um programa anterior. Ela é um dos principais elementos de apoio, né, a se resolver essa crise, né? Ela tenta justamente fazer esse meio campo aí entre a Grécia e os países da Europa que compõem que dividem o euro, e também a gente pode entender como essas duas mulheres aí um significativo avanço na política internacional também, né? O fato dessas duas mulheres estarem gerenciando padrões e formas políticas tão importantes para o cenário econômico mundial e político, etc. É um momento que tu tem, por exemplo, a questão da crise na Europa, a resposta a ela vai passar pela Alemanha, de certeza. Assim, a grande questão é até onde a Alemanha está disposta a pagar pela crise que está ocorrendo nos países periféricos. E, ao mesmo tempo, o Brasil também ocupa um lugar de esteio ou de garantia da América Latina e dos países em desenvolvimento. Então, é muito importante também nesse sentido. A posição que os dois ocupam nessa questão política hoje, guardadas as devidas proporções, né, entre a América Latina e a Europa, mas são centros da economia e da política das suas regiões, assim. E o fato de ser duas mulheres representa, ou diz muito, assim, porque eu acho que a gente está alcançando um nível em grande parte dos países de maturidade política, de estabilidade política,
tu tem, por exemplo, a Dilma Rousseff, mulher, militou, guerrilheira, né? Lutou apoiou a luta armada e tomou esse caminho. E embora a gente já tenha algumas ondas de choque, tem alguns atritos entre, por exemplo, com o exército, ninguém discute a legitimidade e a estabilidade, e que é um governo que vai continuar, que não é por isso que vai ter problemas. E agora a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta falando ainda sobre o fechamento do Megaupload, né, e o que isso representa no cenário da internet, e também sobre a eleição na Rússia. Até daqui a pouco. E a gente está de volta com o programa geral. Eu tenho aqui ao meu lado o historiador Ângelo Bilésimo. Ângelo, nesse segundo bloco a gente vai falar sobre o fechamento do Megaupload, né, um site de compartilhamentos de arquivo que no dia 19 de janeiro de 2012 acabou sendo fechado aí segundo o FBI, né, e os Estados Unidos, infringiu uma série de leis de direitos autorais. E também a gente vai falar sobre a eleição na Rússia, né, o Vladimir Putin assumindo mais uma vez a presidência do país, né? No caso do fechamento do Megaupload, a gente pode entender que, de certa forma, há uma pressão muito grande da indústria do entretenimento americana, né, dos Estados Unidos, em boicotar toda a forma de divulgação livre da internet, né, principalmente no que diz respeito à divulgação cultural. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos são o grande fomentador da internet, né, com a maioria dos grandes sites hospedados lá, como o Google, a própria Microsoft, né, que produz programas também. E o Google também foi contra essa lei, né, que é a lei do SOPA e do PIPA, né, que são duas leis lá que tiveram em bastante discussão no cenário americano para fechamento desses sites ou de todo tipo de compartilhamento na internet, protegendo os direitos autorais, porque justamente esses sites fazem muito essa divulgação, como o YouTube, que posta muita coisa sem pagar direitos aos respectivos donos, né? A gente pode entender esse fechamento do Megaupload como a grande pressão mesmo dessa indústria do entretenimento, passando até do próprio poder do governo americano? Com certeza, assim. Eu acho que essa indústria ela tem um grande poder, e já em outros momentos de regulação ou de atuação do governo dos Estados Unidos, isso fica patente. O que a gente pode ter como exemplo é na própria questão dos direitos autorais, que eles chamam de emenda Walt Disney, que é sempre que vai vencer os direitos sobre Mickey Mouse, por exemplo, eles dão uma prorrogada quando completa os anos da morte, que venceria, se prorroga que hoje está em 75 anos, se não me engano. Que é justamente para as outras pessoas não poderem usar, como aconteceu recentemente com o Popeye, por exemplo, que as outras pessoas podem usar porque vence aquele tempo da morte do criador de direitos autorais. Então, é uma indústria que é muito cara aos Estados Unidos, não só pelo valor econômico, mas porque ela tem uma projeção de soft power, assim, de poder cultural muito grande, né? Até ideológico, num certo sentido. O complicado de tu falar em ideológico é que tu não tem é difícil tu colocar, não é uma coisa centralizada, assim, não defende uma ideologia, né? Mas faz muita propaganda dos Estados Unidos, e isso reflete em turismo, reflete em tu vender teus produtos, só que ao mesmo tempo ela em troca disso, ela exige determinadas condutas do governo dos Estados Unidos, ou de governos nos Estados Unidos, que outras indústrias não conseguem. Assim. A questão do Megaupload, isso é muito claro. Porque, por exemplo, eu usava o Megaupload como compartilhamento para mandar projetos e coisas que eram muito grandes para outras pessoas longe, eu usava o Megaupload. Então não é um site de compartilhamento de produtos piratas. Exclusivamente de produtos piratas. Alcançou uma medida que para coibir uma coisa que era proibida, ou que era
considerado criminosa, também atingiu e coibiu uma série de outras coisas que não tinha nenhum problema. Assim, e acho que isso é um precedente muito perigoso quando se fala de leis e de regulação. Os donos, né, do Mega Upload acabaram sendo presos, né? O FBI fez uma longa investigação dizendo que eles deviam milhões e milhões de direitos autorais para suas respectivas empresas, logicamente situadas nos Estados Unidos, né, principalmente a indústria de filmes, né, que a gente sabe que é uma indústria muito pirateada na internet, né, muito baixada, os filmes sem pagar esses direitos aos donos, e essa ideia de que os donos do Mega Upload foram taxados de criminosos também há uma coisa a se questionada, né, porque de certa forma eles tratavam, de certa forma não, boa parte ou a grande maioria dos seus compartilhamentos de arquivo eram bens culturais, ainda que na lei atual tem que ser pagos os direitos autorais, né? Só que a gente pode pensar que essa lei do direito autoral também é uma lei recente, né? Que a gente não pode imaginar que sempre foi assim, sempre existiu o direito autoral, né? Até antes de começar o programa aqui eu estava brincando contigo que, por exemplo, a gente não poderia achar que o Shakespeare, né, talvez um dos maiores autores aí da humanidade, tenha achado ruim dos seus textos terem sido compartilhados, né? Se é que foram de fato compartilhados enquanto ele estava vivo ou mesmo ali nos anos posteriores à sua morte, né? Então, o fato dessa lei ser considerada uma lei universal, né, porque abrange praticamente todos os países, e esses donos do Mega Upload terem sido considerados criminosos é uma coisa ainda a se pensar e de repente reavaliar algumas ideias a respeito desse direito autoral, né? Me parece claro que essas leis e a maneira que se trata o direito autoral hoje, com a internet, com esses programas, ela não está funcionando, assim, não é a melhor maneira de se fazer isso. Qual é a melhor maneira, daí eu já não saberia dizer, mas me parece claro que não está funcionando do jeito que sempre foi. A gente tem um grande exemplo da música, por exemplo, que no começo da internet, como é um arquivo menor e tal, então era mais fácil de transferir. A gente teve o Napster, teve outros programas que passou por esse mesmo processo. Assim, compartilhando também os arquivos, né? Entre quem tinha uma música passava para o outro. E começou também essa coisa de que vai acabar a indústria musical, de que é inviável tu ganhar dinheiro com música nesse cenário. E é uma coisa que já está meio resolvida, assim. A gente tem o iTunes, por exemplo, que hoje já se vende muito mais música digital do que por outros meios. A indústria já descobriu caminhos, talvez mais nos Estados Unidos do que em outros países, mas já descobriu caminhos de lidar com isso e de pegar o lado bom, que é a divulgação, né? Porque isso divulga a pessoa. Para os artistas, no caso, né? Principalmente, que vivem justamente dessa ampla divulgação e do que eles podem ganhar com ela, que são principalmente os shows, né? No caso da música especificamente. A gente pode dar o exemplo, por exemplo, do Tropa da Elite aqui no Brasil, do primeiro que vazou antes da estreia e acabou sendo um sucesso retumbante, assim. O que não dá que é muito comum a gente escutar, mas que não faz o mínimo sentido, é quando se diz, por exemplo, que a indústria perdeu 700 bilhões com a pirataria. Porque se pega o número de downloads, ou que se estima ser o número de downloads, e se faz a conta, se cada um pagasse o ingresso de cinema, quanto que ganharia. O que não faz nenhum sentido, porque não é todo filme que a pessoa baixa que ela assistiria no cinema. E muito pelo contrário, assim, grande parte das pessoas que assistem o filme baixando jamais iriam no cinema assistir aquele filme. Inclusive até no caso do Tropa de Elite, né, o Tropa de Elite 2, né, a sequência do filme, teve um recorde de público absoluto no Brasil, foi o filme mais visto na história do cinema brasileiro, e talvez não tivesse todo esse público se o filme não tivesse vendido tanto de forma, digamos, não autorizada, né? E saindo da internet, falando um pouco de política internacional, a gente teve recentemente a eleição na Rússia, né, com Vladimir Putin sendo eleito um presidente novamente, e, de certa forma, a gente pode analisar esse cenário da eleição do Putin como
uma eleição, um país ainda meio que conturbado politicamente, que quer encontrar o seu caminho, né, após essa grande história, né, da União Soviética e da Rússia no longo século XX, né, ou no curto século XX, como diz o historiador Hobsbawm, que é um país ainda que não tem uma política firme no sentido de que não se sabe muito bem para onde os seus governantes vão caminhar? Eu acho que o grande ativo eleitoral do Putin, primeiro, é isso, assim, ele representa uma estabilidade que muita gente na Rússia sente falta e procura, assim. Muito do sucesso eleitoral dele são pessoas que têm uma saudade da época da Grande Rússia, da Rússia comunista, da União Soviética, que era uma grande potência, talvez a superpotência do Oriente, e as pessoas sentem muito que esse novo cenário que surgiu, com os outros países ficando independentes, com a Rússia perdendo um espaço grande, tendo problemas econômicos, e o Putin tenta dar uma resposta para isso. Assim, se tu pegar os dados, por exemplo, da Rússia antes do primeiro governo dele e hoje, tu tem uma renda per capita quase 3 vezes maior, tu tem o início de uma rede de proteção social que estava muito sucateada desde o fim da União Soviética. Então, muito do ativo eleitoral dele é essa promessa de reerguer a Rússia, né? E, por outro lado, também muito coisas que aqui a gente vê muito mal, assim, que é a fraude na eleição, que é ameaçar a imprensa, que é o Estado alcançar lugares que não é para ele estar, indicando desde juiz e reprimindo jornal, esse tipo de coisa. Então, muito vem daí também. E o presidente em si já tem uma história bastante conturbada, a sua vida pessoal, inclusive, né? Ele é considerado aí um dos grandes milionários dessa Rússia, né? Com uma trajetória aí de bastante polêmicas ao longo aí dos seus 2 períodos como presidente, e a gente tem dados aqui de que ele foi eleito com 60%, mais de 60% dos votos, e a gente já tem aí também, logo após a realização das eleições, uma série de protestos em toda a Rússia contra essas eleições que disseram que foram enviesadas, que tiveram aí fraudes. Então, em algum momento a gente pode entender também que a trajetória do Putin se confunde com essa trajetória meio confusa da política da Rússia em si, né? Principalmente aí após a Rússia ter deixado o comunismo de lado e se tornado de fato uma potência capitalista que, ainda que aos trancos e barrancos, e agora mais recentemente um pouco mais estável, tenha se tornado de fato uma das grandes potências capitalistas do mundo, né? Ninguém discute que com fraude ou não, o Putin se elegeria, assim, ganharia essa eleição, talvez não no primeiro turno, talvez fosse mais para frente a eleição, mas ninguém discute que ele seria eleito o presidente da Rússia. Só que também ninguém discute que o fato dele, ou a oposição que ele vem sofrendo, é uma coisa que até um tempo atrás não existia, assim. Uma coisa que surge na Rússia desde que o Medvedev foi eleito presidente, que ele saiu, então coisas de 3, 4 anos atrás. A capa da The Economist, por exemplo, a revista inglesa, a capa dessa edição, é o Putin dizendo o começo do fim de Vladimir Putin. Que eles acreditam que o grande símbolo, a grande lição que sobra dessa eleição é que se até aqui o Putin conseguiu vir baseado apenas numa recuperação econômica, uma melhora da qualidade de vida da população russa, essa classe média que surgiu, essas pessoas que melhoraram um pouco de vida num processo que é semelhante ao que tem acontecido no Brasil, essas pessoas vão passar a exigir mais liberdade política, vão exigir um novo tipo de democracia, que eu acredito que talvez o Putin não seja a pessoa capaz de oferecer. Então, talvez seja realmente que seria o grande teste, né? Porque até aqui, quando todo mundo está a favor,
todo mundo é democrático, né? Quando todo mundo é democrático, quem concorda com ele. A grande questão é, se perder o poder, por exemplo, como que vai se comportar o Putin. E falando aí da Rússia nesse cenário internacional, a gente pode inclusive lembrar que nos governos, né, do presidente, nos governos anteriores, várias vezes ele foi diretamente contra a política norte-americana ou decisões tomadas pelos Estados Unidos, né, até decisões de âmbito que envolviam países dos mais diversos continentes, e a Rússia aí mostrando que tem autonomia suficiente para ainda ser contrária, né, mantendo aí talvez um resquício de Guerra Fria entre os dois países, sendo que atualmente a gente já vive numa economia de dependência mútua, né, não tem como os países aí se isolarem para atingir os seus objetivos sociais que eles tanto almejam e que obviamente são a longo prazo, né, não são questões imediatas de se resolver. Não, já faz algum tempo que a Rússia vem dando sinais de que não vai aceitar ingerência, não vai aceitar perda de soberania e que ainda se considera em condições de projetar poder. Assim, se tu lembrar, por exemplo, na Guerra do Kosovo, quando a OTAN estava bombardeando a Sérvia, e aí a Rússia invadiu a Sérvia preventivamente com o beneplácito, né? A Sérvia convidou a Rússia a entrar no país antes da Aliança Ocidental, e para mostrar justamente que a Rússia quer dar opinião sobre os grandes assuntos geopolíticos também. Durante a última Olimpíada na China, por exemplo, a gente teve a guerra na Geórgia, também que todo mundo se posicionou contra uma intervenção russa na Geórgia, e ela, durante as Olimpíadas, não quis saber, foi lá, invadiu, reconheceu a soberania das regiões separatistas ali da Becácia. E não tem muito, a Rússia não tem, e isso é muito marcante no Putin, não tem muito pudor de exercer o poder, assim, quando necessário, né? A gente tem também, por exemplo, a repressão à Chechênia, que foi uma coisa assim que, se fosse num país como os Estados Unidos, você jamais poderia ver esse tipo de resposta, né? Então está claro que a Rússia não vai aceitar perder poder, e em nenhum momento vai se considerar só mais um país, assim, vai continuar agindo e exigindo seu lugar de potência. Ângelo, e para fechar aqui, uma última questão que eu te faço é a seguinte: a gente pode esperar para a economia da Rússia que esse governo do Putin vai ser um governo de estabilidade, ou a gente pode aí, com base, né, na atual no cenário econômico mundial, entender que possivelmente aí ele vai também sofrer uma série de dificuldades econômicas, né, e sociais, até com base em toda essa crise que vem ocorrendo nos Estados Unidos, na Europa, e até com esses países emergentes, né, que China, Brasil e outros tantos que vêm se apresentando aí como uma opção viável também para o cenário da economia mundial. Eu acho que a Rússia vem numa onda que é a questão dos emergentes, assim, que a gente já comentou aqui também. Que é a mesma coisa que eu vejo para a China, vejo para o Brasil, vejo para a Índia. É um caminho, vai num caminho ascendente, assim. A Rússia tem uma grande vantagem sobre outros países, que ela vende gás natural, ela sustenta a Europa na questão do gás natural, né? E a Europa, por mais em crise que esteja, não vai parar de comprar gás natural, porque depende pro aquecimento, né? Não sobreviveria o inverno. Por ser um continente frio, né? A Europa não sobreviveria o inverno sem o gás natural russo, né? Então eu acho que nas grandes questões econômicas, se essa crise realmente caminhar para uma conclusão, não se cair numa grande depressão ou nada do gênero, eu vejo um futuro positivo para a Rússia, mas na verdade mais apesar do Putin do que por causa dele. Ângelo, então queria agradecer de novo a tua presença aqui no programa geral, sempre comentando aí os assuntos mais diversos que a gente apresenta para o espectador, e lembrando sempre que o programa geral é exibido aqui na TVN todas as quintas-feiras, e você pode ver aí a reprise ao longo da semana, e também em breve a gente vai estar colocando todos os programas na internet. A gente fica por aqui e até a próxima semana.